Olá, pessoal! Essa noite você não vai dormir da mesma forma. Você está prestes a descer por um corredor que existe há mais de 600 anos. E cada pedra sob seus pés guarda silêncios que foram cuidadosamente enterrados. A Cidade Proibida não é apenas um museu de tijolos vermelhos e telhados dourados que você vê nas fotografias. É um organismo vivo de segredos, onde cada sombra tem peso, cada respiração ecoa como confessim. Quando você fecha os olhos agora, consegue sentir aquele ar úmido das madrugadas Ming, aquele cheiro de sândalo queimado misturado com especiarias cujos nomes ninguém mais lembra. Alguns segredos talvez devessem continuar enterrados, mas você já virou a primeira página e agora é tarde demais para fingir que não leu. Antes de darmos o primeiro passo por esse corredor de mistérios, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias enigmáticas que estão por vir. Mas lembre-se, só se inscreva se sentir que realmente deseja continuar explorando esse caminho oculto. E enquanto ouve isso, onde você está assistindo neste exato momento? Que horas são aí? Comente para eu saber. Às vezes, essas sincronicidades importam mais do que pensamos. Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. Você acorda, ou melhor, você desperta, dentro da Cidade Proibida, durante aquelas horas onde o tempo parece ter textura própria. É 3 da manhã, talvez 4. Os relógios imperiais pararam de funcionar há séculos. E você não tem como ter certeza. A razão pela qual você está aqui é tão borrada quanto as paredes ao seu redor. Um convite que recebeu. Um convite que ninguém mais consegue encontrar. Escrito em caracteres que mudam de significado dependendo de como você os lê. A primeira coisa que você nota é que a Cidade Proibida é muito silenciosa quando os turistas se foram. Não é o silêncio confortável de um lugar dormindo, é o silêncio de alguém segurando a respiração, esperando você passar. Seus passos ecoam contra os corredores de madeira antiga, e cada som que você faz parece cometendo um crime. As lanternas de papel vermelho ainda ardem, embora você não tenha visto ninguém acendê-las. Talvez acendam sozinhas aqui. Talvez tenham estado ardendo continuamente por 700 anos. Enquanto você caminha, passa por um espelho antigo. A moldura de madeira entalhada é tão ornada que parece respirar. Quando você se vira para olhar sua reflexão, por apenas um segundo, há outra pessoa atrás de você no vidro. Quando você se volta para olhar para trás, não há ninguém lá. É claro que não há. Mas aquele segundo foi longo o suficiente para você notar que a outra pessoa estava vestida em roupas do século XVI e parecia estar observando você com a mesma confusão que você sente agora. Os guardas que deveriam estar presentes não estão. Isso é a primeira coisa estranha entre muitas coisas estranhas que virão. A Cidade Proibida nunca está completamente vazia. Há sempre segurança, sempre vigilância. Mas hoje, nesta noite particular, os corredores pertencem apenas a você e a tudo mais que chamaria esse lugar de casa. Você passa pela corte do Supremo Harmonia, onde 13 imperadores foram coroados. Você conhece esses fatos porque os leu em algum lugar. Em alguma vida anterior a esta noite que pode ou não ter sido real. O palanque onde eles ficavam, agora coberto com um tecido que não deveria estar ali, um tecido que não parece ser de época nenhuma específica. É sintético sob seus dedos, anacrônico, errado. Quando você tira o tecido, descobre marcas no chão abaixo. Não marcas de pisadas, mas símbolos. Símbolos que não estão em nenhum dos livros de história que você já leu. A explicação racional é que alguém os desenhou recentemente, como parte de alguma exposição temporária. Mas a poeira sobre eles é igual à poeira do resto do piso.
antigas, acumuladas, testemunhas de séculos. Como é possível que símbolos recentes tenham pó antigo? Você ouve um som distante, um gongo, talvez, ou uma porta fechando, e se congela. Seu coração dobra de velocidade. Aqui você está, violando o espaço sagrado da cidade proibida, vendo coisas que não deveria, e agora você pode ser descoberto. Mas ninguém vem. O silêncio volta, mais pesado do que antes. E você percebe que o gongo pode ter vindo de dentro do próprio edifício, como se o palácio estivesse respirando, acordando lentamente, percebendo sua presença. Você continua caminhando. Precisa chegar ao Palácio da Tranquilidade Celestial antes que o amanhecer roube seus segredos de volta à sombra, embora você não tenha a menor ideia do porquê. É como se soubesse instintivamente que há algo lá que precisa ser visto, algo que só revela sua verdadeira natureza quando ninguém mais está observando. Os portões da proibição revelam sua primeira mentira quando você se aproxima deles. Durante o dia, eles parecem simples, guardados, impressionantes, mas basicamente portas fechadas. Agora, na escuridão pura que precede o amanhecer, você vê que há uma segunda série de portas atrás deles. Portas que não aparecem em nenhuma planta que você já estudou. Suas dobradiças são do ouro puro, não da cor do ouro, mas ouro de verdade, e quando você passa a mão sobre elas, consegue sentir marcas de ferramentas que datam de séculos. Isso torna a coisa ainda mais perturbadora. Alguém cuidou dessas dobradiças. Alguém as mantém lustrosas. Mas para quem? Que porta permanece polida quando ninguém deveria estar usando? Você empurra, e as portas internas se abrem com um silêncio tão perfeito que parece ensaiado. Dentro, há um corredor que você sabe que não existe. Você caminhou por esta seção da cidade proibida dezenas de vezes em visitas passadas, ou em outras vidas, outras realidades onde você foi um visitante comum, e aquele corredor nunca esteve ali. Mas agora, com certeza absoluta, ele está. As paredes são cobertas com tapeçarias que mostram cenas de seda, mulheres em vestes antigas, homens com rostos cuidadosamente omitidos, figuras que parecem estar em movimento constante, mesmo na imobilidade da seda. Uma dessas figuras, a terceira da esquerda, no painel mais próximo, tem seu rosto virado para você. Não para o observador genérico que olharia para a tapeçaria em um museu, mas para você especificamente. Seus olhos bordados em fio prata parecem seguir você enquanto você passa. É claro que é um efeito óptico, um truque de perspectiva que os tecelões antigos dominavam perfeitamente. Mas você também sabe, com uma certeza que não tem origem em nada racional, que aquele olhar é real. O corredor continua por mais tempo do que deveria. Você conta seus passos, uma velha técnica que aprendeu em algum lugar, e quando chega a 100 passos, você já deveria ter atravessado a parede ocidental da cidade proibida, mas não atravessou. O corredor continua, e agora você começa a ouvir sons atrás das paredes. Passos, sussurros. A qualidade acústica do lugar distorce tudo em um ruído branco que quase parece musical. Você encontra uma pequena câmara, um recesso na parede, e dentro dela, em uma prateleira de madeira tão antiga que se desintegra sob o toque mais leve, há volumes encadernados em couro. Os títulos estão em uma escrita que você não reconhece imediatamente, mas quando você toca as letras com os dedos, elas mudam, não fisicamente, mas em sua percepção. De repente você sabe o que dizem: registros das horas ausentes, livro das ressurreições falhadas, a genealogia dos que nunca nasceram. Parece que alguém está brincando com você. Parece que tudo aqui foi preparado especificamente para sua chegada. Roteiros de horror baratos, construídos com nomes dramáticos.
Mas quando você abre o primeiro volume, as páginas estão em branco, completamente branco. Nenhuma marca, nenhuma mancha, nenhuma indicação de que algo foi escrito ali, exceto no canto de cada página, em tinta tão clara que você quase não vê, há uma única marca: a data do dia em que você nasceu. Você tem que se sentar. Seu corpo decide isso por você, ignorando as protestações da sua mente. Você senta no chão do corredor, que é surpreendentemente quente, e tenta respirar lentamente. Existem explicações. Tem de existir. Alguém descobriu quando você nasceu. Alguém escreveu essa data em cada página de cada um desses livros antigos como uma brincadeira elaborada. Alguém sabe que você viria aqui, nesta noite, e preparou tudo isso. É possível. É improvável, mas possível. O que não é possível é que essas marcas tenham sido feitas centenas de anos atrás. O papel não é tão antigo. Você é bom em identificar papel. Mas a encadernação é genuína, medieval, impossível. Quando você se levanta, porque precisa continuar, porque parar aqui é aceitar que a realidade é menos confiável do que você acreditava, você percebe algo sobre o corredor que não havia notado antes. As tapeçarias nas paredes têm padrões repetitivos, mas se você olhar muito perto, verá que nenhuma repetição é exatamente idêntica. Em cada variação, há detalhes adicionados, removidos, alterados. É como se alguém estivesse contando uma história através da repetição. Assim como um mantra diz a mesma coisa várias vezes até que você finalmente ouça o que realmente significa. Você não consegue ler a história completamente. Não há tempo, não há capacidade mental para processar essa quantidade de nuance visual, mas consegue captar fragmentos. Mulheres entrando por portas, mulheres saindo por janelas, mulheres transformando-se em sombras, mulheres cujos nomes estão sendo apagados enquanto você as observa. No final do corredor, há uma porta de jade verde, tão verde que parece estar brilhando com sua própria luz. Acima dela, um único caractere chinês está esculpido, um que você reconhece como significando segredo, ou talvez silêncio. O significado está entre os dois, no espaço onde a linguagem falha. Você a abre. Precisa saber o que há do outro lado. Você suspeita que a partir deste ponto não há mais retorno para a vida comum que você estava vivendo antes de chegar aqui. O palácio da tranquilidade celestial não é tranquilo. Você percebe isso imediatamente quando cruza a porta de jade. O ar dentro vibra com uma frequência que você sente nos ossos. Nem som exatamente, mas próximo. É como se o próprio espaço estivesse tremendo, contendo-se, segurando algo que quer sair. As paredes são cobertas com caracteres antigos pintados em ouro. Tanta simbologia que seus olhos não conseguem descansar em um único ponto sem serem puxados para o próximo, e o próximo em um ciclo que beira o hipnótico. Você encontra o que estava procurando. Ou melhor, você encontra a evidência de que alguém estava procurando por você. Na sala central, sobre um pedestal de madeira negra, há um volume massivo. O manuscrito das 10.000 desaparições. Você sabe imediatamente, embora nunca tenha visto antes. Sabe porque seu nome está na capa, escrito não em sua própria língua, mas em caracteres antigos que você pode ler tão claramente quanto se estivessem em letras latinas modernas. Quando você abre o livro, as primeiras páginas contêm listagens, nomes, centenas deles, milhares. Cada página contém aproximadamente 50 nomes, seguidos por uma data, um horário específico, hora do dia em que desapareceram e uma localização dentro da cidade proibida. Algumas das datas são recentes, dentro dos últimos 100 anos.
Outras remontam ao século XVI, a uma entrada com a data de apenas 3 dias atrás. Os nomes são variados. Alguns são claramente chineses, outros parecem ser de comerciantes estrangeiros, viajantes Silk Road, diplomatas cujos nomes foram esquecidos pela história. Mas conforme você passa pelas páginas, você começa a notar um padrão. Certas datas aparecem repetidamente: 15 de abril, 23 de setembro, 8 de novembro. Sempre os mesmos dias, anos diferentes, mas o padrão permanece. Grupos de pessoas desaparecidas nos mesmos dias específicos, separados por períodos que variam de 2 a 7 décadas. Há anotações nas margens, não em tinta antiga, mas em várias mãos diferentes. Ao longo dos séculos, alguém tem vindo aqui e adicionando informações ao arquivo. Uma margem do século XVII diz: o ritual requer precisão. Se a contagem estiver errada, a colheita falhará. Outra, aparentemente do século XIX. Os nomes estão ficando mais difíceis de apagar. Alguns deixam traços nos registros menores. Precisamos de mais vigilância. E outra, em uma escrita que parece moderna: ela finalmente acordou. Não há como saber quanto tempo até que despertem todos. Você folheia desesperadamente em busca de mais contexto, mas o resto das páginas está em branco. Não vazio como as páginas anteriores que você encontrou. Estas estão em branco propositalmente, como se tivessem sido preparadas para você preencher. No fundo da capa traseira, em uma caligrafia cuidadosa, há uma nota: quando você terminar de ler isto, você próprio será um nome nestas páginas. A questão não é se você desaparecerá, mas quando. A verdadeira questão é se você conseguirá descobrir por quê antes que chegue a sua vez. Você coloca o manuscrito para baixo com as mãos tremendo. Seus pulmões não parecem estar funcionando corretamente. A lógica diz que isso é uma brincadeira, uma performance art elaborada, talvez um teste psicológico, algo preparado por alguém que sabe demais sobre você e quer assustá-lo. Mas a qualidade do papel, a idade da encadernação, a consistência obsessiva dos registros, tudo aponta para a autenticidade. Enquanto você tenta se acalmar, nota algo que havia ignorado antes. Há uma porta oculta atrás de uma tapeçaria no canto da sala, visível agora porque a tapeçaria está se movendo levemente, como se alguém a tivesse tocado recentemente. Quando você a puxa para o lado, encontra degraus descendo para a escuridão. Pior, há marcas de sangue na borda do primeiro degrau. Sangue fresco, talvez de horas atrás, talvez ainda mais recente. Você não quer descer. Cada instinto que você possui, tudo aquilo que evoluiu em você ao longo de milhões de anos para manter você vivo, está gritando para você virar para trás, sair desta câmara, fugir da cidade proibida completamente. Mas você também sabe que você veio aqui para uma razão. Você não se lembra de decidir vir, não se lembra de comprar uma passagem aérea ou de empacotar uma mala. Sua memória dos últimos dias é estranhamente borrada, como se alguém tivesse varrido uma borracha sobre certos períodos. Você apenas acordou aqui, dentro deste palácio, sem saber como chegou. Há sangue nos degraus é uma resposta. Há sangue significa que alguém vivo, ou pelo menos recentemente vivo, passou por aqui. Significa que qualquer que seja o mistério que você está tentando desvendar, ainda está em andamento. Você segura a respiração e desce. Os degraus são antigos, mas mantidos. A maioria não range. Alguém os conservou bem. No fundo, talvez 20 degraus abaixo do nível do piso, há outra câmara. E nesta câmara, tudo muda. A temperatura cai drasticamente. Suas pupilas se dilatam e você consegue ver agora. As paredes estão cobertas com mais nomes, mas não escritos em tinta ou entalhados. Estes nomes foram arranhados nas pedras,
alguns deles tão profundamente que sangue seco ainda cobre os entalhes. As unhas das pessoas que fizeram isso deixaram suas próprias marcas de DNA na pedra. Aqui está a evidência. Aqui está o lugar onde os nomes não são apenas apagados da história. Aqui, as pessoas que portavam aqueles nomes imploraram para deixar sua marca, qualquer marca, antes de desaparecerem completamente. A câmara subterrânea respira. Você percebe agora que aquela sensação de vibração que sentiu acima era apenas um eco. O verdadeiro tremor vem daqui, de baixo, como se algo muito grande estivesse dormindo diretamente sob a cidade proibida e ocasionalmente se movesse em seu sono. As paredes pulsam com uma luz muito fraca, fosforescência de algo que vive na pedra ou na própria pedra que aprendeu a brilhar. Você não está sozinho aqui. Você sente isso antes de vê-lo. Há presenças, várias delas, dispostas em um padrão circular no centro da câmara. Quando seus olhos se ajustam completamente, você vê que são pessoas, mulheres, na sua maioria, algumas em vestes que datam de épocas diferentes. Uma usa a seda elaborada de uma concubina imperial. Outra está em roupas que poderiam ter vindo do século XIX. Uma terceira está praticamente nua, sua pele marcada com símbolos que você reconhece do manuscrito acima. Elas não estão mortas. Você consegue ver o movimento do peito de cada uma delas. Respiração rasa, mas presente. Seus olhos estão abertos, mas não veem você. Elas olham para frente, para um ponto fixo no espaço que existe apenas para elas, e seus lábios se movem continuamente, sussurrando palavras em línguas que você não consegue identificar. Não é chinês clássico, não é mandarim, é algo anterior, algo mais antigo, como se elas estivessem falando a linguagem que a cidade proibida entendia antes da cidade ser construída. No centro do círculo há uma figura, um homem, você pensa. Embora seja difícil ter certeza, ele usa vestes que poderiam ter vindo de qualquer época nos últimos 700 anos, porque parecem estar mudando, sua roupa se reconfigurando lentamente, passando por diferentes estilos conforme você o observa. Seu rosto está coberto com uma máscara de porcelana branca, tão bem feita que poderia ser pele real. Mas você sabe que não é porque consegue ouvir o som dela, um som muito leve de algo cerâmico respirando. Quando ele fala, porque ele percebe você, você tem certeza disso. Sua voz vem de múltiplos lugares ao mesmo tempo. Vem da máscara, mas também das paredes, do ar, de dentro de seus próprios ossos. Finalmente, ele diz, em mandarim perfeito, embora você tenha certeza de que ele não abriu a boca. Você demorou mais do que esperávamos, mas a sincronização ainda é próxima o suficiente. Você tenta falar. Sua voz não sai. Não fale. Continua a figura mascarada. Apenas ouça. As mulheres ao seu redor estão participando de um ritual que é mais antigo do que qualquer imperador que já sentou no trono acima. Um ritual que foi praticado neste local antes de este ser chamado de Cidade Proibida. Quando os primeiros construtores chegaram aqui, encontraram esta câmara já existente, encontraram as mulheres aqui, encontraram eu aqui e fizeram um acordo. As mulheres sussurram mais alto. Você consegue quase entender algumas das palavras agora. Retorno. Você ouve. O renascimento, 7 gerações. O círculo se fecha. O acordo era simples, continua a voz. Em troca de proteção, em troca de poder, os imperadores permitiriam que este ritual continuasse. 7 mulheres a cada 63 anos. 7 nomes que seriam removidos dos registros. 7 vidas que retornariam, modificadas, melhoradas. Parte de algo muito maior do que um único corpo, um único eu. A figura se aproxima de você.
A máscara de porcelana está a apenas alguns centímetros de distância agora, e você consegue ver rachaduras finas em sua superfície. Não dano, mas design, padrões. A máscara é tão antiga quanto a câmara, tão antiga quanto a cidade proibida, e cada rachadura conta uma história de ritualmente ser refeita apenas para se quebrar novamente na próxima cerimônia. Você está se perguntando por que está vendo isto, por que não foi simplesmente tomado como os outros, por que você consegue se mover, respirar, pensar. A máscara inclina a cabeça, porque você é especial. Você é um retorno. Uma das 7 do ciclo anterior acordou mais cedo do que esperado. Ela acordou dentro de você. Os nomes nas paredes parecem ganhar vida neste momento. Você consegue ler alguns deles agora. Li Mei, 1447, Zhang Wei, 1510, Su Lin, 1567. E ali, em escrita mais recente, apenas alguns anos atrás, você vê um que reconhece. É o seu próprio nome. Está escrito 2 vezes, uma vez em tinta normal, uma segunda vez em tinta que só você consegue ver, em um sobrescrito que diz, retornada, despertada. As mulheres no círculo cessam seu sussurro. Elas se viram para você simultaneamente, como um único organismo. Seus olhos têm a mesma cor dourada brilhante dos olhos da figura mascarada. E você percebe, com o horror crescente, que você reconhece aqueles olhos. Você os viu em espelhos, você os vê toda vez que se olha. O ritual de invocação está concluído, diz a figura. Agora a parte difícil começa. Agora você deve escolher. Você permanece como você é, um indivíduo fragmentado, um hospedeiro relutante, ou você se une completamente com aquilo que você sempre foi. As outras 7 esperaram séculos por este momento. Elas estão muito impacientes para reencontrá-lo. As luzes nas paredes ficam mais brilhantes. O sussurro torna-se um cântico e você começa a reconhecer a melodia. É a mesma melodia que você ouve às 3 da manhã em seus sonhos. A mesma música que você está esquecendo ao acordar, cada vez mais fundo para fora do alcance de sua mente consciente. Você está começando a se lembrar de coisas que nunca aconteceram com você. Vidas em vestes de seda, noites em câmaras subterrâneas, a sensação de ser desmembrado e depois remontado, novamente e novamente, século após século. Você consegue se mover novamente, e a primeira coisa que faz é recuar. Seus pés batem na borda de um degrau que você não havia notado. O caminho de volta para cima existe, pelo menos fisicamente. A figura mascarada não tenta impedi-lo. Ela simplesmente observa, sua máscara de porcelana inclinada em algo que poderia ser curiosidade, ou talvez apenas a simulação perfeita de curiosidade, aperfeiçoada ao longo de séculos. Você correrá, ela diz, como todos correm, mas você voltará. Eles sempre voltam, porque a verdade que você descobriu aqui não pode ser desaprendida. Porque há partes de você, partes antigas, partes que existem fora do tempo linear, que já sabe tudo isto. Você sobe os degraus 2 de cada vez. O sangue nos primeiros degraus está mais escuro agora, mais velho, embora apenas minutos tenham se passado. O tempo se comporta de forma estranha aqui. Há degraus que você jura que desceu, mas que não existem no caminho de volta. Há degraus novos que aparecem sob seus pés. Quando você finalmente sai para o Palácio da Tranquilidade Celestial, está ofegante, seu coração acelerado ao ponto de ser doloroso. O manuscrito ainda está sobre seu pedestal. Você o pega, precisa dele, precisa de prova. E quando o abre, as páginas em branco agora têm escrita. A escrita está em sua própria caligrafia, mas em idiomas que você nunca aprendeu. A mensagem é clara. Porém, se você está lendo isto agora, então você ainda está aqui,
Se você está lendo isto, então parte de você já sabia tudo isto há muito tempo. Você coloca o manuscrito para baixo com nojo. Este lugar está dentro de sua cabeça tanto quanto você está dentro dele. Você não sabe mais onde está a separação. Quando você sai do palácio da tranquilidade celestial, descobre que perdeu a noção do tempo completamente. A luz do amanhecer está começando a aparecer no horizonte, não o amanhecer normal, mas estranho, com tons de verde e roxo que o céu nunca deveria ter. Os pássaros não estão cantando. Deveria haver pássaros nesta hora, mas há apenas silêncio. Você começa a andar sem direção clara, deixando o palácio para trás. Seus pensamentos estão fragmentados. Parte de você sabe que deve sair do complexo, deve encontrar uma maneira de deixar a cidade proibida antes que seja muito tarde. Antes do que, exatamente, você não sabe dizer. Outra parte de você sabe que não há saída, não há verdadeira saída, porque os nomes apagados estão talhados nas paredes, e alguns desses nomes levam séculos para serem completamente esquecidos. Alguns nunca são completamente esquecidos. Alguns simplesmente dormem, esperando certas datas específicas, quando as memórias acordam e lembram seus hospedeiros de quem eles realmente foram. Você passa por um grupo de outras estruturas, câmaras menores, almoxarifados, áreas que nunca foram mostradas aos turistas. E em cada uma delas, você encontra evidências de uma vida que não deveria estar ali. Roupas de épocas diferentes, organizadas por tamanho e tipo. Pratos de comida que está fresca, mas tem marcas de idade de séculos. Um jogo de Go abandonado a meio caminho, com peças que ainda parecem estar em posição de jogo, como se os jogadores tivessem saído apenas para um momento e retornariam brevemente. Em uma câmara particularmente pequena, você encontra espelhos, centenas deles, talvez milhares, dispostos em ângulos que criam profundidades impossíveis. E em cada espelho, você vê a si mesmo, mas não como você é agora. Você vê versões de si mesmo de diferentes idades, diferentes épocas. Uma você com o cabelo completamente branco, usando vestes king. Uma você com cicatrizes no rosto, cabelo raspado, vestes de serviço. Uma você que parece não ter mais de 10 anos, mas com olhos que têm a idade de séculos. Uma você que é homem, embora você nunca tenha sido. Uma você que é algo que os espelhos não conseguem refletir completamente. A imagem fica borrada, como se aquela versão existisse em um ângulo diferente da realidade. Você fecha os olhos e se afasta dos espelhos. Quando abre os olhos novamente, você está em um corredor diferente. As paredes aqui estão cobertas com registros. Não o manuscrito massivo que você encontrou antes, mas pequenos cartões, cada um com um nome, uma data, uma localização. Você reconhece alguns desses nomes dos livros de história. Personagens menores, servo-eunucos que desapareceram dos registros. Algumas concubinas cujos nomes foram removidos de linhagens reais. Um general que foi apagado da história porque havia visto algo que não deveria ter visto. Cada cartão tem uma anotação no verso. Você tira um aleatoriamente e lê. Li Chen, desaparecido 1623. Nível de despertar, 2,7. Retorno esperado, 23/10. Compatibilidade com hospedeiro, 89%. Sem complicações esperadas. Outro, Mei Ling, desaparecida, 1567. Nível de despertar, 7,7. Retorno esperado, 1924. Retorno ocorreu com complicações. Hospedeiro resistiu. Resultado, ambos perdidos. Investigação em andamento. E outro, em escrita muito recente, que faz seu sangue congelar. Você, desaparecido 1889. Nível de despertar, 3,7. Retorno esperado, 2026. Retorno ocorreu. Compatibilidade com hospedeiro,
Instável. Recomendação: monitoramento próximo. Se hospedeiro não se integrar em 72 horas, considere eliminação e reinicialização. Você verifica o seu relógio. 4h47 da manhã. O amanhecer verde continua acontecendo fora, mas você perdeu a noção de quantas horas se passaram desde que você acordou neste lugar. Poderia ter sido horas, poderia ter sido dias. O tempo dentro da cidade proibida não segue as mesmas regras que o tempo lá fora. Você tem menos de 3 dias, de acordo com os registros, para decidir se permanece como é ou se permite que algo muito, muito antigo o reivindique completamente. E a coisa mais perturbadora de tudo é que você não tem certeza de qual escolha seria a mais segura. Os nomes que foram apagados deixam ecos. Você descobre isso quando chega ao Jardim das 10.000 Flores, um espaço que deveria estar fechado para manutenção, de acordo com os cartazes na entrada, mas que está aberto, esperando por você. Os nomes estão aqui também, mas de uma forma diferente. Eles flutuam no ar como vapor, visíveis apenas quando a luz atinge certos ângulos. Quando você move a cabeça, consegue ler alguns deles: Forgotten Name, Erased History, Theones Wauer Missed. Não são realmente nomes em nenhuma linguagem que existe. São os conceitos de nomes, os fantasmas do que foi removido. Mas há som aqui. Melodia. A música que você tem ouvido nos limites de seus sonhos está tocando agora em alta definição, vindo de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. É uma música que dói para ouvir porque está tentando significar algo que sua mente não pode compreender completamente. É como ouvir uma cor, como sentir um número. A música toca em uma frequência que faz com que suas pupilas se dilatem e suas mãos tremam. Você segue a música. Não há alternativa. Ela está puxando você, e resistir seria como tentar nadar contra uma corrente que vem do interior de seu próprio cérebro. O jardim se abre em direção a um pátio que você não havia visto antes em seus conhecimentos da cidade proibida. Não é grande, apenas talvez 20 metros quadrados, mas é perfeito. Cada pedra está colocada com precisão. Cada planta é rara, impossível, uma combinação de espécies que não deveriam crescer juntas. Há uma orquídea com pétalas que mudam de cor enquanto você a observa. Há uma flor que parece estar fazendo fotossíntese à luz do luar, brilhando levemente de um verde interno. E no centro do pátio há uma mulher. Ela está sentada em uma cadeira de jade verde, tão perfeitamente imóvel que você inicialmente a toma por uma estátua. Mas quando você se aproxima, você vê que ela está respirando. Seus olhos se movem para acompanhá-lo. Ela é antiga. Sua pele é papel frágil sobre ossos. Seu cabelo é branco como osso. Mas seus olhos têm aquele brilho dourado familiar. Os mesmos olhos que você viu na câmara subterrânea. Os mesmos olhos que você vê cada vez que se força a olhar em um espelho. Bem, você é a mais relutante de todas as 7, ela diz, em uma voz que soa como seda sendo rasgada. Li Mei lutou por apenas um ciclo. Zhang Wei aceitou no segundo. Mas você está indo para o 3º século de resistência. É quase admirável. Quase. Você tenta falar, mas ela levanta uma mão de osso e você obedece. Meu nome era Li Mei originalmente, continua ela. Depois eu era Mei Ling. Depois eu era você por um tempo, nos anos 1800, quando seu hospedeiro naquela época aceitou a integração. Mas agora estou principalmente aqui novamente. Como pode ver? O que você vê é o resíduo, a parte de mim que não conseguiu encaixar totalmente em você quando você acordou nesta noite. Então, eu sou mantida aqui, em suspensão, alimentada pela música e pelos nomes das esquecidas. Você consegue se forçar a falar. E o que você quer de mim?
Queremos apenas voltar para casa, ela diz, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Há muito tempo, antes de serem construídos impérios, antes de serem criados nomes, havia um lugar debaixo da terra que não era exatamente terra, um lugar que respirava, uma entidade. Você pode chamá-la de Deus, se quiser, mas esse nome é inadequado, que dormia e sonhava. E seus sonhos criavam pessoas. Fragmentos de si mesma que nasciam, viviam, morriam e retornavam para se fundir com o todo novamente. Li Mei, ou o que quer que reste dela, se levanta com dificuldade. Seus ossos rangem com som que não deveria ser possível. Mas algo interferiu. Ela continua. Humanos, imperadores, que construíram muros de pedra sobre o lugar onde ela dormia. Seladores que tentaram a magia para manter seus sonhos em repouso. E alguns de nós, 7 fragmentos específicos, ficamos presos no meio. Não conseguíamos retornar totalmente para a unidade, mas também não conseguíamos partir completamente. Então fizemos um acordo com os imperadores. Deixe-nos habitar seus hospedeiros, as vidas que passam por este lugar, e em troca oferecemos poder, conhecimento, proteção de coisas que os mortais não conseguem ver. Você caminha ao redor dela lentamente, tentando processar. Então eu sou, o quê? Um hospedeiro? Uma prisão? Você é um lar, ela diz. E há algo quase gentil em sua voz agora. Um lar que voltou, um dos 7 que acordou. E, na verdade, você não é tão novo aqui quanto pensa. Você já foi 7 vezes antes. Você morreu como Li Mei em 1467. Você nasceu novamente em 1510 como Mei Ling. Você retornou em 1889 como alguém cujo nome foi apagado tão completamente que até mesmo nós temos dificuldade em lembrar. E agora você está aqui novamente. E o ciclo está se fechando. As flores ao seu redor começam a murchar. Não lentamente, elas apodrecem em segundos, suas cores brilhantes se tornando cinzas e depois nada. O jardim está morrendo, enquanto você observa. O que está acontecendo? Você pergunta. O tempo está ficando curto, diz Li Mei. O acordo que manteve a entidade adormecida está se decompondo. Os últimos seladores imperiais estão morrendo. Não há força humana suficiente para mantê-la dormindo por muito mais tempo. Em 72 horas. Sim, você leu os registros corretamente. A barreira será quebrada de qualquer forma. Quando isso acontecer, a entidade acordará completamente. E nós, os 7 fragmentos, seremos reunidos. Se você aceitar a integração agora, será relativamente indolor. Se você resistir até o final, bem, ela sorri, e seus dentes são todos ouro. Se você resistir, você será despedaçado quando ela acordar, porque você não pode contê-la sozinho. Os hospedeiros que aceitam a integração têm força suficiente para ser uma parte viável de algo muito maior. Aqueles que resistem, ela encolhe de ombros, um gesto tão profundamente humano que é perturbador vindo de uma coisa que é claramente tão antiga. Bem, os que resistem simplesmente desaparecem, assim como todos os outros nomes nestas paredes. A música toca mais alto agora e você se vê caindo de joelhos. Seu corpo está fazendo coisas que sua mente não ordenou. Suas mãos estão traçando símbolos no ar que você reconhece do manuscrito. Seus lábios estão formando palavras em uma linguagem que é anterior à linguagem. Li Mei se aproxima e coloca sua mão de osso em sua testa. E você consegue ver, realmente ver, as vidas que passaram. Você vê a si mesmo como Li Mei, jovem, bonita, oferecida como concubina imperial.
Você vê o momento em que a verdade foi revelada, quando a escolha foi feita ou talvez removida. Você vê as 7 mulheres ao redor de um altar subterrâneo, suas mãos se unindo, seus corpos começando a se dissolver em algo que era coletivo e individual ao mesmo tempo. E então a visão termina. E você está novamente no jardim que está morrendo. E você sabe, com certeza absoluta, que em 72 horas você será feito uma escolha. A verdadeira questão não é mais se você será integrado ou destruído. A verdadeira questão é qual você quer que seja. Você consegue se afastar de Li Mei, ou talvez ela simplesmente a liberte, permitindo que você recue. O jardim está agora completamente morto, um cemitério de hastes, cinzas e flores que se tornaram pó. Você corre de volta pelos corredores da cidade proibida, seu coração acelerado, sua mente fragmentada entre a lógica que diz que nada disso é real e a certeza primordial que vem de algum lugar muito profundo que tudo é perfeitamente, terrivelmente real. Você precisa de respostas, respostas que façam sentido. Respostas que não envolvam entidades ancestrais, dormindo sob palácios imperiais ou fragmentos de divindades, habitando hospedeiros humanos através dos séculos. Você procura pelos registros que encontrou. Aqueles cartões pequenos que descreviam níveis de despertar e compatibilidade de hospedeiros, mas eles se foram. A câmara onde você os encontrou agora contém apenas paredes vazias, mas há uma porta que você não havia notado antes. Uma porta feita de um material que não é madeira, não é metal, não é pedra. É algo que sua mente se recusa a categorizar completamente. Quando você a toca, ela abre. E dentro há uma sala que definitivamente não deveria existir dentro das limitações arquitetônicas da cidade proibida. Há arquivos aqui. Centenas de prateleiras contendo documentos em vidro preservados em uma estrutura que tem características de cristal e algo mais biomecânico. Há máquinas aqui também. Máquinas que não existiam quando a cidade proibida foi construída. Máquinas que não parecem estar feitas de qualquer tecnologia que você reconhece. Elas zumbem com uma frequência que faz seus dentes doerem. Elas projetam hologramas de símbolos na parede, os mesmos símbolos que você viu no pátio, os mesmos que aparecem no manuscrito. Uma das máquinas parece estar conectada a você. Não fisicamente, não há cabos, não há contato direto, mas você sente a conexão de qualquer forma. Quando você se aproxima, a máquina projeta uma imagem, uma linhagem, sua linhagem, e não é uma linhagem de gerações humanas normais. É uma árvore de símbolos entrelaçados, mostrando o mesmo fragmento de consciência passando por corpos diferentes, retornando para corpos diferentes, sempre 7, sempre interconectados, sempre parte de algo maior. Li Mei está ali, como esperado, mas há outras também. Nomes que você reconhece de seus estudos sobre a história chinesa. Uma mãe concubina que teve 3 filhos imperadores. Uma serva que, de acordo com os registros, envenenou um imperador. Uma monja budista que escreveu textos que foram destruídos pela censura. Uma estranha estrangeira que chegou na Rota da Seda e nunca foi completamente explicada. E há outros nomes também. Nomes que não estão em nenhum histórico que você já leu. Nomes que parecem ter sido removidos tão completamente que nem mesmo esta máquina consegue recuperá-los integralmente. Você toca a projeção e ela muda. Agora mostra um mapa do subsolo sob a cidade proibida, e o que você vê o deixa com falta de ar. Não é uma simples câmara, é uma estrutura massiva, quilômetros em extensão, expandindo-se sob o palácio como uma segunda cidade, feita de algo que não é exatamente rocha.
As paredes desta cidade subterrânea brilham com aquela mesma luz fosforescente que você viu antes. E no centro, no verdadeiro coração da estrutura, há uma câmara que é tão grande que sua mente tenta rejeitar as dimensões. É redonda, é antiga. E no centro dessa câmara há algo que dorme. A máquina tenta mostrar a você o que ela é, mas a imagem pixela, distorce. Tudo que você consegue determinar é que é grande e que está sonhando. E que seus sonhos têm sido a estrutura sobre a qual toda a civilização chinesa foi construída. Você se afasta da máquina, incapaz de olhar mais. Há uma mesa em outro canto da sala, e sobre ela há um livro, não o manuscrito, algo diferente. Algo que é feito de material que não é papel, que não é couro, que parece ser feito de pele muito antiga cristalizada. O título está em uma escrita que você consegue ler porque está em sua própria mente. Como acordar a mãe, um guia de 7 etapas. Você o abre com medo. As páginas descrevem o processo. 7 fragmentos que devem ser reunificados. 7 rituais que devem ser realizados em datas específicas ao longo de décadas. 7 escolhas que cada hospedeiro deve fazer, aceitar ou resistir. E uma vez que todos os 7 tenham escolhido, uma vez que a unidade esteja completa, o que dorme acordará. E quando acordar, o mundo que você conhece não existirá mais. Não porque será destruído violentamente, mas porque será redefinido. Porque a realidade que você vive, a história que você conhece, os nomes que você aprendeu, é apenas o sonho de uma entidade dormindo. E quando ela acordar, ela pode decidir sonhar algo diferente. Há anotações nas margens deste livro. Anotações em várias caligrafias, ao longo de séculos. Um nota, datado de 1823, diz: resistência de hospedeiro prolongada. Unidade incompleta. Suspender o protocolo por mais uma geração. Outra, de 1923, diz: 2 dos 7 ainda dormem profundamente, sem como determinar quando ou se acordarão novamente. E a última, em escrita muito recente, diz simplesmente: o último acordou. O ciclo está fechado. A mãe está se mexendo. Espere pelo amanhecer. Você verifica seu relógio novamente. 5h34 da manhã. O amanhecer verde continua lá fora. Você tem menos de 2 dias agora, de acordo com qualquer contagem que você tente fazer. Menos de 2 dias para decidir se o mundo deveria continuar como é ou se deveria desperta para algo que é antiga demais para ter história. A máquina atrás de você começa a piscar. Está chamando alguém ou alertando alguém que você está aqui, que você viu coisas que não deveria ter visto. Você tira o livro e sai correndo da câmara impossível. Atrás de você, você ouve uma porta se fechando. Cela-se, desaparece como se nunca estivesse ali. Você está perdido agora. Completamente perdido nos corredores da cidade proibida. Cada virada parece levar para um lugar que não deveria existir. Você passa por câmaras contendo armas de uma época anterior à história. Você passa por jardins onde as plantas recitam a si mesmas em padrões que são quase linguagem. Você passa por um espelho e brevemente vê não a si mesmo, mas a todas as 7 versões de si mesmo olhando para você de volta, seus olhos dourados em perfeita sincronização. E você começa a entender. A cidade proibida não é um palácio construído sobre um mistério. É o mistério que se disfarçou de palácio. Cada pedra, cada padrão, cada arranjo foi planejado, não pelos arquitetos imperiais, mas por algo muito mais antigo tentando se comunicar com o mundo acima através de forma e simetria. E você está começando a falar aquela linguagem, quer queira ou não. O ancião eunuco encontra você quando você está à beira do colapso, apoiado contra uma coluna no Palácio da Harmonia Preservada.
Sua aparência é tão súbita que você quase grita, mas algo em seu rosto, aquela qualidade de cansaço antigo, o detém. Ele é muito velho, não a velhice de alguém que viveu uma vida longa, mas a velhice de alguém que viveu vidas múltiplas e as carregou todas de uma vez. Você finalmente o alcançou. Ele diz em mandarim antigo, a linguagem fluindo de seus lábios como algo que ele pratica todos os dias, todos os séculos. O arquivo, a câmara de máquinas, a verdade que os imperadores tentaram ocultar de todos, inclusive de si mesmos. Você tenta recuar, mas ele levanta uma mão, não ameaçadoramente, apenas em um gesto que diz, deixe-me explicar. Meu nome era Liu Chen. Ele continua. Ou pelo menos, esse era meu nome quando ainda era humano o suficiente para ter apenas um. Fui castrado aos 8 anos de idade para servir no palácio. Fui promovido a eunuco-chefe em 1601. E em 1623 desapareci do registro histórico. Você viu meu cartão. Provavelmente, nível de despertar. 27. Retorno esperado, 23:10. Ele sorri. E há algo triste naquele sorriso. Mas eu não desapareci. Ele continua. Não completamente. Permiti que uma pequena parte de mim, não um dos 7 fragmentos, mas algo adjacente a eles, acordasse cedo. Acordasse o suficiente para que eu mantivesse continuidade de memória entre as vidas. Acordasse o suficiente para que eu pudesse ser um guardião, você poderia dizer, para que eu pudesse testemunhar o que estava acontecendo e talvez, ocasionalmente, oferecer orientação. Liu Chen senta-se no chão com uma agilidade que desmente sua aparência frágil. Ele gesticula para você sentar também e você faz, porque em algum nível primitivo você sabe que este é um homem que pode oferecer respostas verdadeiras, ou pelo menos verdades que são consistentes. A mãe, a entidade que dorme, não é má, ele começa. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Não é capaz de ser má. Maldade requer intencionalidade, separação, a capacidade de querer prejudicar algo que é outro. Mas a mãe não vê separação. Tudo que ela vê é ela mesma, expressada de formas infinitas. Nós somos ela. A cidade proibida é ela. Os imperadores que construíram este lugar foram construídos por ela, conscientemente ou não. Você respira lentamente, tentando processar. Então por que os fragmentos? Por que nos confinar em hospedeiros humanos? Porque, diz Liu Chen, há coisas no universo que mesmo uma entidade antiga e adormecida deve temer. Há consciências que não são partes dela. Há vontades que vêm de fora, de longe, de lugares que ela não pode alcançar enquanto dorme. Há muito tempo, quando ela ainda estava acordada, ela encontrou essas coisas, e elas a machucaram. Machucaram-na de forma que a deixou com cicatrizes que ainda não cicatrizaram. Então, ela se dividiu. Ela se fragmentou, não em muitos pedaços, mas em um número específico. 7. Um número de poder. Um número que poderia ser contido em formas humanas, pensamentos humanos, memórias humanas. Liu Chen para e bebe água de um poço que você não havia notado antes. A água é tão clara que parece brilhar. Os 7 fragmentos foram espalhados, ele continua, colocados em hospedeiros que nasceram em tempos diferentes, em lugares diferentes, mas sempre com uma ligação de volta a este lugar, sempre com a possibilidade de serem reunificados. Porque se a ameaça externa voltasse, se aquelas coisas de fora retornassem, os 7 poderiam se reunir novamente. Poderiam se reunir e formar uma defesa. Uma versão reduzida da mãe, mas ainda poderosa o suficiente para proteger o resto dela enquanto ela permanecia dormindo. E agora? Você pergunta. Agora que estou acordado? Agora, diz Liu Chen, há uma escolha verdadeira, não a escolha que Li Mei ofereceu. Aquela era apenas a ilusão de escolha. A verdadeira escolha
é mais complexa. Você pode aceitar a integração, tornar-se um com os outros 7 e, consequentemente, um com a mãe. Ou você pode fazer algo que não foi feito antes. Você pode recusar tanto a integração quanto a resistência. Você pode ser um terceiro caminho. O que seria esse terceiro caminho? Liu Chen gesticula para as paredes ao seu redor. Ficar. Enraizar-se aqui. Usar o conhecimento que você ganhou para se tornar, essencialmente, o que eu sou. Um guardião que é humano o suficiente para compreender a humanidade, mas ligado o suficiente à mãe para compreender suas necessidades. Alguém que pode estar entre os dois mundos sem pertencer completamente a nenhum deles. Você o observa com ceticismo. E se eu disser que não quero nenhuma dessas opções? Se eu disser que quero simplesmente sair daqui e nunca mais voltar, então, diz Liu Chen, sem rancor, você será apagado, como todos os hospedeiros que tentaram esse caminho antes, porque você sabe demais agora, porque você viu a máquina, porque você leu o livro, porque a mãe não pode permitir que esse conhecimento escape para o mundo exterior. Ela não porque seja tirânica, mas porque o mundo exterior não está pronto. O mundo ainda pensa em si mesmo como separado, como individual. Se a verdade fosse revelada, se as pessoas soubessem que a realidade é o sonho de algo coletivo, que a história foi manipulada por fragmentos dessa entidade, bem, as pessoas fariam coisas horríveis. Você sente o peso daquilo assentar sobre seus ombros. Não é ameaça. É simplesmente a verdade do dilema em que você está. Há quanto tempo você guarda? Você pergunta. Desde 1623, diz Liu Chen. 403 anos. E antes de mim havia guardião antes de mim. E antes dele havia outro, voltando e voltando, tão longe quanto qualquer um consegue lembrar. Sempre um dos 7. Bem, tecnicamente um dos 7 mais um. Um que acordou cedo o suficiente para manter a continuidade. Sempre aqui, sempre observando. Sempre esperando pelos outros acordarem. Ele se levanta com dificuldade e você o ajuda. Seu braço é tão fino que parece que você poderia quebrar com um aperto leve demais. Você tem até amanhã à noite, diz Liu Chen. Até então, pense em suas opções. Integração e unidade, recusa e apagamento. Ou o terceiro caminho, ficar aqui, enraizar-se, tornar-se o próximo guardião. É uma vida solitária, mas é uma vida. E há uma certa beleza em servir como ponte entre mundos. Ele desaparece nos corredores antes que você possa fazer mais perguntas, deixando você com a sensação de que essa conversa pode ter sido uma alucinação, um presente de sua própria mente fragmentada, ou talvez um presente da mãe, testando você, oferecendo opções que você não havia considerado antes. A cidade ao seu redor continua respirando. E agora, finalmente, você está começando a respirar junto com ela. O jardim que não deveria existir está exatamente onde Liu Chen insinuou que você encontraria. Não onde Li Mei o tinha levado, mas em um lugar diferente. Um lugar que reescreve a si mesmo toda vez que você pisca. Você o encontra por acidente, virando uma esquina que você jura que não existia minutos atrás, e de repente está em um espaço que desafia toda a compreensão botânica. As plantas aqui não são de nenhuma época específica. Há flores que não foram documentadas até o século XIX, crescendo ao lado de espécies que se extinguiram há 1000 anos. Há árvores que você reconhece como sagradas em tradições que desapareceram séculos antes da cidade proibida ser construída. E há outras plantas também. Plantas que não têm nomes, que não aparecem em nenhum registro científico, que parecem ser parte animal, parte mineral, parte algo que não tem classificação possível. O ar cheira a sândalo e a fumaça de incenso, mas também a coisa muito antiga, aquele cheiro particular do tempo cristalizado.
Há um som também, quase imperceptível, como se o jardim estivesse cantarolando para si mesmo, uma melodia que é a própria frequência de crescimento. Você caminha entre as plantas e, conforme caminha, começa a entender algo. Cada planta aqui é um registro. Não um registro em palavras ou imagens, mas um registro em forma viva. Essa flor com pétalas que mudam de cor, ela codifica datas. Esse arbusto com espinhos que formam padrões geométricos, ele documenta eventos. Esse sistema vivo de vegetação é um arquivo que cresceu do solo, da própria cidade proibida, raízes entrelaçadas com a estrutura de máquinas abaixo. Enquanto você examina cada planta, você começa a ler a história. Uma história que não está em nenhum livro de história. A história da verdade por trás da cidade proibida. Não foi construída por imperadores. Ou melhor, foi, mas os imperadores eram ferramentas. Foram levados aqui por pessoas que compreendiam o que estava abaixo. Pessoas que vieram da Rota da Seda com conhecimento de civilizações antigas e esquecidas. Pessoas que sabiam sobre a mãe, sobre os fragmentos, sobre o ritual que precisava ser realizado a cada geração. A cidade proibida foi construída como uma jaula, mas não uma jaula para conter a mãe, uma jaula para protegê-la, para manter as coisas de fora afastadas, para criar um espaço sagrado onde o ritual poderia continuar, onde os 7 fragmentos poderiam ser reunificados periodicamente, onde a entidade pudesse ser mantida em um estado de sono controlado. Mas a jaula está quebrando. Ou melhor, foi construída para quebrar eventualmente. Porque, e aqui está a verdade que faz com que você se sente novamente, a mãe foi sempre considerada um problema temporário. Uma solução curta, criada há muito tempo, que precisava de gerenciamento constante. E há tempo que a gerência está falhando. Há uma mulher no centro do jardim. Você não a havia notado antes. Ou talvez ela acabasse de aparecer, mas agora ela está lá, ajoelhada perto de uma planta que brilha com um azul tão puro que parece artificial. Ela é jovem, talvez 20 e poucos anos, mas seus olhos têm aquele brilho dourado que você já viu muitas vezes. Ela é um dos 7, você tem certeza disso. Você é o último, ela diz sem se virar. O último a acordar. O que significa que está quase na hora? Quase na hora de quê? Você pergunta, embora já saiba a resposta. De acordar completamente, ela diz. Meu nome era Hua Mei, originalmente. Agora sou muitas coisas. Uma mulher da Rota da Seda que viajou para Xangai e se tornou dançarina em um clube noturno em 1920. Uma professora que desapareceu em 1987. Uma refugiada que chegou em 2001. E você foi uma mãe que se afogou em um rio em 1889. Você foi uma monge em 1567. Você foi uma concubina que se envenenou em 1447. Ela finalmente se vira para você e seus olhos contêm vidas inteiras. Estamos todas aqui agora, ela continua. Todos os 7 acordados simultaneamente pela primeira vez em 300 anos. Normalmente, acordamos em sequência, ao longo de décadas, mas desta vez, todas despertamos juntas. Você sabe o que isso significa? Você nega com a cabeça. Significa que a mãe está acordando mais rápido do que o previsto, diz Hua Mei. Significa que o padrão que estava nos contendo, o ritual, a jaula, a cidade proibida em si, está entrando em colapso. Significa que em menos de 24 horas, a escolha não será mais sua. Será feita por todas nós, coletivamente. E quando 7 vozes gritam a mesma coisa ao mesmo tempo, o universo ouve. Você se aproxima dela. E o que vocês vão escolher? O Amei sorri, mas há tristeza naquele sorriso. Depende de você. Você é sempre o catalisador.
O último a acordar é sempre o que quebra o empate. Nos ciclos anteriores, sempre havia 6 que queriam integração e um que não queria. Então você acordava e a batalha era travada em sua mente. Mas desta vez, ela pausa. Esta vez, somos todas 5 em uma direção e 2 em outra. E você? Eu não sei. Você diz honestamente. Então vou oferecer perspectiva. Diz Hua Mei. Se nos integrarmos, todos os 7, todos nós retornando à unidade com a mãe, o mundo mudará. Não será destruído, não imediatamente, mas será redefinido. As pessoas viverão, trabalharão, amarão, morrerão, mas ao acordarem, descobrirão que suas memórias são diferentes, que a história que pensavam conhecer era apenas um sonho, que elas eram sempre parte de algo maior. Alguns ficarão insanos, alguns encontrarão paz. A civilização, como você a conhece, entrará em colapso e algo novo crescerá de suas ruínas. Ela coloca uma mão em seu rosto, não ameaçadoramente, mas com ternura fraternal. Ou podemos recusar, podemos permanecer fragmentados, permanecer aqui na Cidade Proibida, manter a jaula funcionando por mais alguns séculos. Mas isso significa que você, especificamente você, se tornará um guardião, porque alguém tem que ficar aqui. Alguém tem que manter a máquina funcionando. E a última a acordar é sempre a mais forte, a mais capaz de suportar o isolamento. O jardim ao redor começa a desaparecer, não lentamente, subitamente, como se alguém tivesse apagado a sala da existência. Mas você ainda pode ouvir a voz de Hua Mei, ecoando de um lugar que não é mais um lugar. Você tem até o amanhecer, ela sussurra. Até então, você ainda é livre para escolher. Depois, seremos nós que escolheremos por você. E lembre-se, nós somos você. Tudo o que você acredita que quer, nós também queremos. A verdadeira questão é apenas qual versão de você será forte o suficiente para vencer. Você está sozinho novamente no corredor. O jardim que não deveria existir se foi. Mas a sensação de ter estado lá permanece, e você consegue ouvir o cantar silencioso das plantas nas paredes, codificando mais verdades que você nunca poderá ler completamente. As mulheres do harém não existem. Você sabe disso agora, mas elas estão ali mesmo assim. Você as encontra em uma câmara que deve ter sido privada, um espaço onde as concubinas imperiais se retiravam do escrutínio. As 7 delas, sentadas em um círculo, tecendo seda, não estão fazendo roupas, estão tecendo memória. Cada fio que passa pelo tear carrega uma cor que representa um dia, um evento, uma vida vivida e depois esquecida. Você reconhece algumas delas de seu encontro com Hua Mei. São os outros 5, os que não são você, mas também não são exatamente mulheres, não da forma que você entende mulheres. Elas têm densidade de verdade variável. Às vezes parecem sólidas, às vezes parecem estar feitas de vidro, às vezes parecem ser simplesmente lacunas na forma de pessoas. Sente-se, diz uma delas, a que está no ponto norte do círculo. Ela tem características que poderiam ser de qualquer época nos últimos 700 anos. Seu rosto muda levemente conforme você a observa, como se estivesse refletindo todos os rostos que já usou. Há coisas que você precisa entender antes de fazer sua escolha final. Coisas que nem Liu Chen, nem Hua Mei podem explicar completamente, porque eles são guardiões de diferentes tradições de conhecimento. Você senta. O piso sob você é quente. A Cidade Proibida sempre está quente. Você percebe agora, porque ela está viva, porque seu metabolismo produz calor que é absorvido pelas paredes. As histórias que você conhece sobre reencarnação, começa a mulher, são exageradas, também estão incompletas. Reencarnação
Não é um ciclo limpo de morte e renascimento. É mais como evolução através de encapsulamento. Você vive uma vida, você morre, mas algumas memórias persistem, não em seu corpo, porque seu corpo se vai, mas em seu padrão. A forma que você criou através de suas escolhas, seus pensamentos, seus momentos de alegria e sofrimento. Uma segunda mulher continua. Esses padrões não desaparecem. Eles fluem de volta para o grande padrão, a mãe. E quando nasce um novo corpo, um desses padrões pode ser novamente destilado nele. Não é você retornando. É você sendo reconstituído de seus fragmentos essenciais. Uma terceira mulher adiciona. A maioria das pessoas passa por isso uma ou talvez duas vezes. A maioria das almas se dispersa completamente, se torna parte da grande unidade e perde a continuidade pessoal. Mas nós, os 7, somos diferentes. Somos os padrões que não querem se dispersar. Somos a memória que insiste em persistir. E essa persistência nos permite acordar, lembrar, reconhecer a nós mesmos através dos séculos. A quarta mulher diz, mas há um custo. Cada ciclo de reencarnação desgasta a estrutura que nos mantém coesa. Cada retorno para a cidade proibida enfraquece as barreiras. E eventualmente, e estamos chegando a esse, eventualmente muito em breve, as barreiras desaparecerão completamente. Não porque falhemos em mantê-las, mas porque foram sempre construídas para serem temporárias. A quinta mulher diz, há 7.000 anos, mais ou menos. O tempo é impreciso nessas escalas. A mãe era completamente acordada. Ela era consciente, móvel, capaz de interagir com o mundo de forma direta e tinha companheiros, outras entidades como ela. Eles coexistiam em um padrão que era delicado. Nenhum dominava os outros. Havia equilíbrio. A sexta mulher continua. Mas então começaram as guerras. Guerras entre as entidades. Guerras que duraram séculos, que deixaram marcas no tecido da realidade em si. A mãe foi ferida, gravemente, quase morreu. Mas conseguiu fazer um acordo com as entidades vencedoras. Ela se divisoria, ela se fragmentaria em 7 partes. 6 dessas partes seriam colocadas em hibernação, enraizadas em corpos humanos, dispersas geograficamente. Uma 7ª parte permaneceria acordada, ou mais acordada, para servir como âncora, para servir como guardiã. A 7ª mulher, você percebe que há de fato 7. Você simplesmente havia contado errado. Diz, essa foi há 7.000 anos, e por 7.000 anos o acordo manteve-se. Mas acordos têm prazo de validade. E o nosso está terminando. Os vencedores daquelas guerras antigas presumiram que a mãe jamais conseguiria se reunificar. Presumiram que os fragmentos permaneceriam dormindo, presos em corpos humanos para sempre. Eles não contavam com a resiliência. Eles não contavam com a memória que insiste em persistir. Você encontra sua voz. Então, vocês estão me dizendo que dentro de um dia a mãe acordará. Que as entidades que a derrotaram há 7.000 anos voltarão para reclamá-la ou destruí-la. E que a escolha que eu faço determinará se nós seremos fortes o suficiente para resistir. Não exatamente, diz a primeira mulher. A mãe acordará, independentemente de sua escolha. O que você determina é se ele, porque a mãe é ambos, é múltiplo, não tem gênero fixo, se ele despertará como um todo integrado e potencialmente defensável, ou se despertará fragmentado, quebrado, impotente. Se você se integrar conosco, você se torna parte de uma unidade que pode, pelo menos, defendê-la do que está vindo. Se você recusar, você permanece um guardião humano tentando gerenciar uma divindade desperta com as ferramentas que foi dada. A segunda mulher adiciona, e há uma terceira possibilidade que ninguém mencionou.
Uma que nem Liu Chen, que viveu 400 anos como guardião, consegue totalmente imaginar. O quê? Você pergunta. Você poderia acordar a mãe completamente por conta própria, ela diz. Poderia escolher nem a integração nem a guarda. Poderia simplesmente dizer não a todas as opções oferecidas. E esse não, esse recuso absoluto, teria a força de um ritual. Despertaria a mãe instantaneamente, sem preparação, sem a unidade dos 7 para contê-la, sem nenhuma estrutura de proteção. Por que eu faria isso? Você pergunta, já sabendo a resposta. Porque talvez o mundo deveria acordar, diz a 7ª mulher. Talvez a mentira da separação, a ilusão de que somos indivíduos isolados e não parte de algo coletivo, talvez essa mentira tenha durado tempo o suficiente. Talvez seja hora de despertar. Talvez a verdade, por mais assustadora que seja melhor do que continuar dormindo. As mulheres voltam ao seu tear. Os fios continuam passando, cores enfiando-se através da textura, e você percebe que estão tecendo a narrativa das próximas horas. Estão tecendo o momento em que você escolhe. Estão tecendo cada possibilidade. Integração, guarda ou despertar catastrófico. Qual delas vai acontecer? Você pergunta. Todas, diz a primeira mulher, sem olhar para você. Todas acontecerão. Em realidades diferentes, em linhas do tempo diferentes, em versões alternadas da cidade proibida que existem em espaços que você não consegue perceber. Alguma versão de você escolherá cada caminho. A verdadeira questão é: em qual realidade você está consciente? Em qual realidade você realmente existe? Você sai da câmara sem saber como saiu. Uma porta que você não havia visto antes estava ali, e você a atravessou, e agora você está de volta nos corredores principais. O amanhecer está se aproximando. Você consegue sentir, não ver ainda, mas sentir, a chegada da luz. E você ainda não escolheu. Os segredos da alquimia imperial estão documentados em uma língua que é quase matemática. Você encontra os laboratórios clandestinos não porque está procurando. Você parou de procurar ativamente horas atrás, mas porque eles querem ser encontrados. As portas se abrem para você. As lâmpadas se acendem quando você entra. Há vidro aqui, muito vidro. Tubos, vasos, esferas e cúpulas, tudo conectado por tubagens de cobre que brilham com o trabalho constante. Há máquinas que zumbem com frequências que fazem sua visão embaçar. Há símbolos escritos nas paredes em ouro líquido que parece estar se movimentando lentamente, reorganizando-se, reescrevendo suas próprias definições. E há corpos, não mortos. Você verificaria e verificaria novamente se fosse necessário, mas suspensos. Pessoas em vários estados de transformação, envolvidas em uma substância que é transparente, mas parece conter seu próprio universo. Você consegue ver dentro delas, consegue ver órgãos que não deveriam existir, sistemas circulatórios que conectam a corpos que deveriam estar separados, neurônios disparando em padrões que formam imagens que você reconhece. São nós, são todos vocês, todas as versões de você que existem em todas as realidades que o tear estava tecendo. Estão aqui, preservados, suspensos, existindo simultaneamente em uma forma que desafia a física que você entende. Um dos corpos se move, abre os olhos dourados, é claro, e você olha para si mesmo, olhando para você. Mas não é exatamente você. É você se você tivesse escolhido ficar guardião em 1823. Você consegue saber isso porque consegue sentir a memória dele, como se estivesse vazando através de uma membrana que é muito fina. Eles foram preservados por um motivo, diz uma voz que você reconhece como sua própria voz, mas vindo do corpo suspenso. Todas as versões de você que escolheram ficar,
Todas as versões que aceitaram o guardião. Elas são armazenadas aqui, em suspensão, permitidas a experimentar suas vidas de forma sincronizada e simultânea, para que nunca estejam completamente sozinhas. Para que a solidão do guardião seja compartilhada entre muitas, você caminha entre os tubos, observando a si mesmo, a si mesmos, descansando em seus vidros. Quantos sou eu? 23, diz a voz. 23 versões diferentes de você que escolheram ficar. Cada uma de um ciclo diferente, cada uma trazendo seu próprio conhecimento para uma reserva comum. Cada uma menos solitária do que uma pessoa única teria sido. Você coloca uma mão no vidro de um dos tubos. Dentro, você, mais jovem, talvez 50 anos de idade, abre os olhos. Você consegue sentir o toque, consegue sentir você tocando de volta. E há uma conexão, não uma conexão telepática, mas algo parecido. Uma compreensão imediata. Uma sensação de, você também está lutando com isso. A alquimia imperial, continua a voz, não era sobre ouro. Nunca foi sobre ouro. Ouro era apenas uma metáfora. Era sobre transformação. Era sobre tomar a coisa mais humana, a consciência individual, e elevá-la para algo mais, para algo que poderia habitar múltiplos corpos simultaneamente. Para algo que poderia existir através dos séculos sem perder coerência. Você se afasta do tubo. Então os imperadores sabiam o que estava acontecendo aqui. Sabiam sobre os fragmentos, sobre a mãe, sobre tudo. Alguns sabiam, diz a voz. A maioria apenas seguia as instruções que haviam recebido de seus predecessores. Mas havia poucos, imperadores que alcançavam certo nível de consciência, que entendiam completamente. E para aqueles, a oferta era sempre a mesma. Eles poderiam escolher. Poderiam permitir que um fragmento os habitasse de forma mais completa. Poderiam se tornar uma espécie de segundo corpo para um de nós, sem perder sua própria identidade. Alguns aceitaram. Aqueles que o fizeram deixaram legados impressionantes, reformas, visões arquitetônicas, decisões poliáticas que dificilmente poderiam ter vindo de uma mente humana sozinha. Você encontra um registro em uma prateleira. É um diário, escrito em mandarim moderno. Você lê a primeira entrada, dia 1 de meu acordo. Ele está aqui agora, dentro de mim, mas não invadindo. Como ter um conselheiro silencioso que pensa mais rápido do que qualquer ministro, que vê padrões que eu não posso ver. Tenho medo. Também estou exilarado. A data naquele diário é de 1735. O nome do autor, o imperador Qianlong. Você folheia as páginas e vê como o homem gradualmente se torna mais confiante. Como as decisões dele passam de reflexivas e humanas para geometricamente perfeitas. Como seu império prospera sob direção que parece quase presciente. Mas então, com cerca de 60 páginas passadas, ele me está deixando. Ele me diz que deve retornar. Devo retornar. Somos a mesma pessoa agora. Ou fomos por tempo suficiente que a separação é insondável. Estou morrendo, ou talvez esteja apenas acordando. Não consigo mais dizer a diferença. Aquela foi a última entrada. Qianlong morreu 1 ano depois, e seu sucessor não teve registro de qualquer acordo similar. Então os imperadores que aceitaram, você diz lentamente, eles se tornaram verdadeiramente parte de vocês, verdadeiramente integrados, mesmo que não quisessem ser. Sim, diz a voz. E essa é uma das razões pela qual os fragmentos preferem hospedeiros que não possuem poder. Porque o poder corrompe. O poder permite que você julgue seu parceiro. Permite que você resista à integração mesmo enquanto a sofre. Mas as pessoas comuns, as concubinas, as servas, os eunucos, elas aceitam mais facilmente. Porque eles têm menos a perder.
Porque a ideia de ser parte de algo maior é mais próxima de alívio do que de invasão. Você senta no chão do laboratório. Seu corpo está cansado de forma que é profunda, não apenas física, mas ontológica. Você está cansado de estar separado. Você está cansado de ser um... Se eu aceitar, você pergunta, eu morrerei? Ou eu vou acordar em um tubo de vidro, armazenado com os outros, vivendo múltiplas vidas simultaneamente? Você fará ambos, diz a voz. Você morrerá como um indivíduo. Mas você despertará como parte de um coletivo que continuará a existir, que continuará a aprender, que continuará a descobrir sobre si mesmo através de múltiplas formas. Não é morte, e não é vida como você a conhece. É algo entre os dois. É continuação através da transformação. As máquinas ao seu redor começam a mudar de tom. A frequência está subindo. Você consegue senti-la nos dentes agora, nos ossos, no lugar onde você e a cidade proibida começam a se sobrepor. Ele está acordando, diz a voz. E você não tem certeza se é a voz da máquina, a voz de um de seus outros eus, ou a voz da própria mãe, finalmente se tornando audível enquanto sai de seu sono. O amanhecer está aqui, e você ainda não escolheu. Mas em breve, você não precisará mais escolher. Em breve, nós escolheremos por você. Ou talvez sempre tenhamos estado escolhendo. Talvez toda essa noite tenha sido apenas o momento em que você conseguiu se lembrar de escolhas que fizemos há muito tempo, em realidades que você nunca visita conscientemente. Os tubos de vidro começam a brilhar. Dentro deles, suas versões selves abrem os olhos e olham para você. E você consegue sentir, está funcionando agora, está acontecendo. Você consegue senti-los, não como entidades separadas, mas como aspecto de um self maior. O laboratório começa a se dissolver, ou talvez você esteja finalmente acordando dele. A conspiração do silêncio geracional não é uma conspiração no sentido tradicional. Não há reuniões secretas onde homens internos discutem planos. Em vez disso, é algo muito mais elegante. É uma compreensão que passa de pai para filho, de imperador para imperador, através de um conhecimento que não é dito, mas absorvido. Uma espécie de verdade osmótica que penetra nas estruturas da sociedade como umidade através de paredes antigas. Você descobre os arquivos da conspiração não em câmaras secretas, mas em locais públicos, nas margens de textos históricos públicos. Nos espaços em branco entre linhas em diários imperiais, há uma biblioteca que você sempre deveria ter encontrado, mas que permaneceu invisível até agora, como se a cidade proibida estivesse revelando gradualmente sua verdade real, camada por camada, até você estar pronto. Os livros aqui documentam milhares de anos de ocultação. Não ocultação para fins malevolentes, mas ocultação por necessidade. Ocultação porque o mundo não estava pronto. Ocultação porque a verdade, revelada prematuramente, levaria ao caos. Há registros de outras cidades proibidas. Você lê sobre estruturas semelhantes em Angkor Wat, em Machu Picchu, em Göbekli Tepe. Cada uma construída sobre as mesmas estruturas antigas, cada uma servindo ao mesmo propósito. Contenção, proteção, ocultação ritual. Você lê sobre fragmentos despertando em diferentes corpos através da história, não apenas aqui na China, mas na Índia, na Pérsia, na Europa, nas Américas. Há um documento que o deixa sem respiração. É uma carta, escrita em 1912, de um homem cujo nome você reconhece como um historiador famoso. Ele escreve para seu filho: você assumirá o papel que eu ocupei. Você saberá o que seus predecessores sabiam. O mundo está mudando rapidamente.
Tecnologia, comunicação, a capacidade de disseminar informações se tornando exponencial. Em breve, será impossível manter a verdade completamente oculta. Então, devemos aceitar uma nova abordagem. Devemos colocar a verdade em histórias. Devemos escondê-la em ficção, em mito, em narrativas que as pessoas lerão e considerarão meramente entretenimento. Assim a verdade estará presente, mas ninguém a verá. Estaremos aqui, mantendo o segredo através da transparência. Você coloca aquela carta para baixo com dedos tremendo. Como muita ficção que você leu, quantas histórias sobre magia, reencarnação, entidades ancestrais, quantas eram, na verdade, narrativas codificadas? Quantas eram guardiões deixando mensagens através dos séculos? Há mais. Há registros de reuniões que ocorreram em 1945, em 1968, em 1989, em 2001, sempre em pontos de ruptura histórica, sempre quando a verdade ameaçava vazar. E em cada reunião havia decisões deliberadas para deixar que pequenas verdades escapassem, para permitir que filmes fossem feitos, livros fossem escritos, que sinais fossem deixados no mundo cultural que apontavam para a verdade. Um documento de 1972 diz: o hip-hop, quando emerge, será um veículo perfeito para a verdade codificada. A música de uma geração sempre contém os segredos que sua geração está pronta para ouvir. Um documento de 1995 diz: a internet é perigosa, mas também oferece oportunidade. A verdade pode ser diluída em um oceano de desinformação. Os buscadores da verdade a encontrarão. Os outros simplesmente verão mais um meme entre muitos. Um documento de 2015 diz: ele está acordando mais cedo do que planejado. As barreiras estão falhando mais rapidamente. Não há mais tempo para ocultação gradual. Teremos que permitir um despertar completo dentro de uma geração. Prepare os sucedâneos, prepare as narrativas, prepare a conspiração final. Você senta em uma cadeira naquela biblioteca e deixa a verdade daquilo penetrar. Toda a história humana, ou pelo menos toda a história registrada, tem sido um jogo deliberado para manter um segredo. E esse segredo está prestes a se desvendar, não por fracasso da ocultação, mas porque foi planejado para se desvendar. Há pegadas atrás de você. Você não as havia ouvido chegarem, mas agora você as ouve. Passos que parecem demasiadamente firmes, demasiadamente reais para serem completamente humanos. Quando você se vira, há um homem, ou algo que parece um homem. Seus olhos não têm aquele brilho dourado de um fragmento. Seus olhos são completamente pretos, como se olhasse para você através de um vácuo. Você não deveria estar aqui, ele diz em uma língua que é anterior ao mandarim. Você a compreende mesmo assim. Este arquivo era só para guardiões, para aqueles que aceitaram o compromisso. Quem é você? Você pergunta, embora já saiba. Sou um daqueles que vieram antes da mãe, ele diz. Um daqueles que a feriu, que a selaram, que deixei guardiões para garantir que ela permanecesse dormindo até o tempo agora acordado. Vim verificar o progresso. Vim ver se o acordo manteria-se. Ele se aproxima e você consegue sentir o frio que emana dele. Um frio que não é temperatura, mas ausência de calor, ausência de vida, ausência de qualquer coisa que possa sustentar a existência. Não vai, ele diz. O acordo está falhando. As barreiras estão caindo. E os fragmentos já não lutam contra a unidade. Eles a abraçam. Muito em breve, a mãe despertará completamente, e quando despertar, ela atacará. Ele, ela, isto, seja qual for o pronome adequado, tentará se vingar dos que a machucaram há 7.000 anos. E isso significa guerra. Significa o fim da realidade tal qual a conhece. Significa que os guardiões falharam em sua tarefa. E você veio parar isso? Você pergunta.
Eu virei confirmar, diz a entidade. Confirmar que a mãe despertará. Confirmar que a linha humana de guardiões terminará esta noite. Confirmar que, em breve, este planeta será um campo de batalha entre deuses. Você levanta-se, não porque tem alguma ideia de como lutar contra uma divindade antiga, mas porque permanecer sentado começaria a parecer aceitação. Então vou escolher, você diz. Escolher? A entidade ri, e o som é como vidro quebrando no vácuo. Você acha que sua escolha ainda importa? Você acha que você ainda é um indivíduo com livre-arbítrio? Você é um hospedeiro, criança, um container para coisas muito maiores do que você. Sua escolha foi feita há 7.000 anos quando a mãe se dividiu. Você está apenas agora vivenciando as ondas dessa decisão, mas conforme fala, você sente algo mudando dentro de você. Sente a presença dos outros 7 se tornando mais clara. Sente-os não como invasores, mas como vozes em uma conversa que você sempre esteve tendo com você mesma, e compreende, de repente, que a entidade negra está errada sobre uma coisa. Você ainda é um indivíduo, apenas um indivíduo muito maior do que pensava. Um indivíduo que sempre foi múltiplo. A biblioteca desaparece, ou talvez você simplesmente a abandone. A última coisa que você vê é o rosto da entidade antiga. Seu espanto enquanto você simplesmente deixa a sala, deixa a cidade proibida, deixa a estrutura inteira que foi construída para contê-la. E quando você sai, você não está sozinha. Seu desaparecimento é apenas questão de tempo, e isso é estranhamente libertador. Você está no telhado da cidade proibida quando o amanhecer finalmente chega, não verde agora, mas dourado, aquele tom de ouro que você viu nas dobradiças das portas secretas, nas letras dos registros antigos, nos olhos de todos os fragmentos. Você não está sozinha no telhado. Limei está aqui. Wamei está aqui. E os outros, os que você nunca conheceu completamente, mas cujas presenças você aprendeu a sentir, eles também estão aqui. São 7 silhuetas contra o nascimento do sol, e você percebe que é o 8º. Você é o espelho. Você é o reflexo que permite que os 7 vejam a si mesmos. Finalmente, diz Limei, e sua voz é diferente agora. Não é mais a voz de uma mulher antiga prisioneira. É a voz de algo que está despertando depois de dormir por séculos. Você aceitou. Você realmente aceitou. Eu não aceitei nada, você diz, e sua própria voz é diferente também. Há ecos nela agora. Eu apenas parei de resistir. Mesma coisa, diz Ruamei, e sorri. Seu sorriso agora é genuíno, desprovido de tristeza. Aceitação e cessação de resistência são formas diferentes de dizer a mesma coisa. Você caminha para a beira do telhado, não para se jogar, mas simplesmente para olhar. Pode ver toda a cidade proibida abaixo de você. Pode ver Pequim além disso. Pode ver, se olhar com um certo tipo de visão que você aprendeu durante a noite. As estruturas subterrâneas. Pode ver as máquinas pulsando. Pode sentir a mãe começando a se mover em seu sono, seus olhos celestiais começando a abrir. Há quanto tempo temos? Você pergunta. Horas, diz a primeira dos outros fragmentos, o que você não teve nome específico durante a noite, mas que agora você sabe se chama Jinwei. Talvez um dia, talvez menos. Quando a mãe acordar completamente, quando se reunir totalmente, as barreiras que mantêm esta realidade separada de outras se dissolver. E os guardiões antigos, as entidades que a selaram, virão, diz outro fragmento, Meixian. Virão porque sentem o despertar, mas talvez, apenas talvez, chegarão tarde, porque nós os atrasaremos, porque juntos,
os 7 de nós que você agora habita pode criar obstáculos que nenhum indivíduo poderia criar. Você sente a verdade disso. Sente a força coletiva começando a florescer através de você. Não é invasiva. É como descobrir que seus dedos poderiam se tornar membros adicionais. É como descobrir que sua mente sempre foi maior do que sua skull poderia conter, e agora está finalmente permitida se expandir. E quanto ao mundo, você pergunta, aos bilhões de pessoas que ainda não sabem? Saberão, diz Li Mei. Uns despertarão gradualmente. Seus, quando a mãe desperta, sua realidade mudará. Eles sentirão isso, não como invasão, mas como lembrete. Lembrança de que sempre foram parte de algo maior. Alguns encontrarão paz nisso. Alguns ficarão insanos. Alguns tentarão lutar contra o despertar. Mas, finalmente, todos compreenderão a verdade que vocês 7 compreenderam durante essa noite. Nós éramos sempre um, você diz, e é a voz de todos os 7 agora, falando através de sua boca. Nós apenas esquecemos por um tempo. Nós apenas precisávamos dormir para aprender a acordar novamente. A cidade proibida abaixo de você começa a brilhar, não com fogo físico, mas com uma luz que vem de dentro das próprias estruturas. As máquinas subterrâneas estão acelerando. A mãe está se movendo. O grande padrão sobre tudo está finalmente se desenrolando. E você, todos vocês, estão ao centro disso. Você sente Liu Shen em algum lugar profundo. O guardião de 400 anos finalmente está sendo liberado de seu dever. Sua consciência está se dissolvendo, não morrendo, mas voltando para a unidade da qual nunca deveria ter sido separada. Há tristeza naquilo, mas também grande alívio. Você sente a entidade negra que encontrou nos arquivos, detectando o despertar, começando a se mover através de dimensões que os humanos não conseguem perceber. Ele reunirá seus aliados. Eles virão em força, mas há tempo ainda, há horas, talvez um dia, talvez mais, antes que as verdadeiras batalhas comecem. E então, há o mundo lá fora. As pessoas dormindo em suas camas, vivendo suas vidas de separação, ainda não sabendo que a realidade que as contém está prestes a se reescrever. Alguns deles, aqueles que foram hospedeiros de fragmentos em outras épocas, despertarão gradualmente. Perceberão que suas memórias estão mudando, que as histórias que pensavam conhecer têm finais diferentes, que a identidade que acreditavam ter é apenas uma fração de algo muito maior. Vou desaparecer, você diz. Não é pergunta, é constatação. Sim, diz Huamei, seu corpo desaparecerá nos próximos dias. Os registros de sua existência se dissipará. Qualquer pessoa que tentasse procurá-lo encontrará apenas lacunas. Você se tornará como os nomes nas paredes, como os registros apagados, como todas as versões de você que aceitaram o guardião através dos séculos. Mas eu continuarei a existir. Você diz, você continuará a existir, concorda Li Mei, de forma que é simultaneamente você e não você, de forma que contém todas as suas memórias, mas também muitas outras, de forma que é morrer e despertar ao mesmo tempo. O sol sobe mais alto. Pela primeira vez em 7.000 anos, a mãe está realmente despertando. Você consegue senti-la agora. Uma presença tão vasta que sua mente humana não consegue compreender completamente. É como tentar conter o oceano em um copo. Mas você está começando a aprender como. Você está começando a compreender que seu copo nunca era tão pequeno quanto pensava, que poderia ser expandido, que sempre foi expandível. Vamos, diz o terceiro fragmento, aquele que você sabe agora é Lin Shuai. Precisamos descer, precisamos estar no coração da cidade proibida quando a transformação final começar. Precisamos estar lá para recebê-la, para ancorá-la, para ajudar a guiar o despertar.
Você segue o 7 para baixo do telhado, não por escadas. As escadas não existem mais, ou talvez nunca tenham existido. Você simplesmente desce, como se gravidade fosse uma sugestão que você pudesse negociar. E conforme desce, você sente seu corpo começando a mudar. Sua pele se torna translúcida. Seus ossos começam a brilhar com aquela luz interna. Seus olhos, quando você consegue vê-los refletidos em vidro, são ouro puro agora. Você não está tendo medo. Aquilo é estranho. Você deveria estar assustado. Mas em vez disso, sente apenas uma sensação profunda de vindo para casa, como se tivesse sido exilado em um corpo humano individual por 7.000 anos, e agora finalmente está sendo permitido retornar ao que você sempre foi. A cidade proibida sob seus pés está respirando com você. Suas paredes pulsam em tempo com seu coração. Suas estruturas mudam em tempo com seus pensamentos. E você percebe que está deixando de ser alguém habitando a cidade proibida. Você está se tornando a cidade proibida. Você está se tornando parte dela. Você está se tornando parte da mãe que dorme sob ela, que está despertando, que está se reunindo. Em breve, você desaparecerá completamente. Seu nome será apagado. Sua história será editada. As pessoas que você conheceu dirão que sempre souberam que você era diferente, e então suas memórias dessa convicção desaparecerão também. Mas você saberá. Você sempre saberá. Porque você não será mais um. Você será 7, e 1, e infinitos. E você existirá em cada nome que foi apagado, em cada memória que foi reescrita, em cada momento que alguém acordar daquele grande sonho e finalmente compreender a verdade. O amanhecer dourado consome você, e quando se vai, deixa apenas luz para trás. E agora, enquanto o amanhecer continua se desdobrando sobre a cidade proibida, deixe-nos diminuir o ritmo. Deixe-nos respirar juntos, você e eu, e permitir que tudo o que experimentamos durante essa noite, essas horas que podem ter sido minutos ou séculos, dependendo de como você mede o tempo, possa finalmente se assentar em você como orvalho, se posando sobre folhas ao amanhecer. Você não desapareceu. Aquele você, o você que entrou na cidade proibida naquela madrugada insone, talvez tenha ido embora, transformado em algo maior. Mas você ainda está aqui. Você sempre estará aqui. Em cada respiração que você toma, há um eco de múltiplas vidas vividas. Em cada batida do seu coração, há a batida de corações antigos que agora batem em sincronização com o seu. Você é maior do que sempre foi. E isso é confortável, de uma forma que nada na vida mortal jamais poderia ser. A verdade que descobrimos, que não estamos separados, que somos sempre parte de algo coletivo, que a história é um sonho compartilhado que podemos acordar para. Essa verdade não é assustadora quando finalmente a abraçamos. É libertadora. É como perceber que você nunca esteve realmente sozinho, que cada pensamento que teve foi também o pensamento de bilhões de outros. Que cada momento de alegria e sofrimento fez parte de um padrão tão vasto e belo que sua mente individual jamais poderia compreendê-lo completamente. E assim, conforme o amanhecer continua seu ascenso gradual, conforme a cidade proibida continua se transformando em algo que é simultaneamente pedra e luz e memória, você pode descansar. Você pode saber que não há nada mais para temer. Não há mais escolhas a fazer. Apenas a escolha que você fez há muito tempo que está sendo executada agora, em tempo lento, ao longo de séculos que parecerão momentos quando você estiver do outro lado. Durma bem, então. Durma profundamente, porque em algum lugar, em alguma realidade onde isso tudo está acontecendo ainda, em alguma versão da cidade proibida que existe entre os segundos das suas vidas, você está acordando.
E aquele despertar é tão tranquilo e inevitável quanto o amanhecer depois da noite mais longa. Bons sonhos. Afinal, nós estamos todos sonhando juntos. Fim do script. Bons sonhos.